Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor novamente para mais um vídeo com vocês. Hoje a gente tem como objetivo aí nesse vídeo seguir a mesma linha de raciocínio que a gente vem, né, dos últimos vídeos, que é a parte de ingestão de eventos, né, de logs, registros dentro do Azul. Nos últimos vídeos a gente viu como que a gente poderia fazer para ingerir logs através dos agents, né? Tanto Windows como no Linux. Hoje a gente vai partir para um cenário um pouco diferente e falar sobre ativos de rede, especificamente um firewall, né? E como exemplo a gente vai utilizar o PFSense. Se você já acompanha, né, e acompanhou aí os outros vídeos, a gente tinha desenvolvido um laboratório onde a gente tinha o servidor Azul, uma máquina Linux, né, com a Agent, um Windows também com a Agent. E a gente teve uma mudança, né? Para fazer esse vídeo, a gente precisava de um firewall, né, obviamente. Então eu coloquei ele e todos os outros endpoints que a gente já tinha configurado dentro de uma rede separada. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. A rede ficou mais ou menos assim. A gente tem um firewall na borda, né? Que seria, ele representa ali o nosso gateway e também alguns outros serviços para essa rede, como DHCP, DNS e o próprio firewall, né, de borda. Na rede, nele aqui a gente tem as interfaces WAN, que seria essa out aqui, a interface de saída, a rede de entrada, a interface de entrada que representa a rede LAN nos seus devidos endereços aqui. E aí os outros três participantes aqui da nossa rede seriam os endpoints que a gente já configurou: o Windows Client, o Linux Client e o próprio Azure Server, também nos seus respectivos endereços, beleza? Bom, dito isso e explicado aqui mais ou menos como que tá o nosso laboratório, vamos partir, né, para o que interessa. Vamos conectar aqui, primeiramente, no nosso host, Windows, né, que é o host qual a gente já tinha configurado nas últimas aulas. Aqui a gente tem nosso PFSense e o nosso Azul. Eu vou fazer o login aqui nos dois para a gente já começar a conversar um pouco sobre eles. Bom, eu falei, né, que a gente ia fazer de uma maneira um pouco diferente. O que acontece? No PFSense aqui, que a gente vai usar de exemplo, nesse firewall a gente consegue implementar de uma forma que a gente instale o agent, consiga coletar, separar por grupo e coletar tudo normalmente, assim como a gente fez no Windows e na outra distribuição Linux também. Aqui o PFSense ele roda em cima de um FreeBSD, né? Então a gente também conseguiria fazer de uma forma bem parecida com o que a gente fez nos outros vídeos. Só que para a gente sair um pouco dessa forma, né, a gente vai fazer através do syslog. Então o PFSense ele também tem essa forma de enviar dados, né? Enviar os logs dele. E vai ser o que a gente vai utilizar. Até porque, se a gente for ver na vida real, a gente acaba em um momento ou outro tendo que utilizar dessa forma, né? Então, vamos fazer assim aqui também a partir de agora para vocês já saberem também. E aí já diversificar um pouco e colocar tudo para funcionar, tá bom? Então, inicialmente, o que a gente precisa fazer, né? Primeiro, a gente vai precisar vir aqui na parte de Management, Configuration. Aqui ele mostra como que estão as principais opções estão configuradas, né? Mas para editar você precisa vir aqui em Edit. E aí o que acontece? Eu já deixei até aqui meio que já preenchidinho aqui para não ter tanto, a gente não perder muito tempo. Mas o que acontece? Dentro do Azul, a gente tem uma tag aqui de configuração que chama Remote. Eu vou deixar o link aí se vocês quiserem dar uma lida depois. Esse Remote, basicamente, ele tem a função de abrir novas portas de escuta no nosso servidor, o Azul. E por padrão já vem uma configurada, que seria a porta onde ele recebe os dados dos agents, né? Que ali ele
configura também e acaba se conectando. Então ele recebe já e tem uma porta configurada para isso, que seria a porta 1514. Aqui ele explica um pouco melhor, também mostra todas as configurações que a gente consegue fazer, os tipos de conexão, as portas, protocolos, as tags que a gente consegue utilizar, né? E também ele explica um pouco mais a fundo aqui, e depois ele dá até um exemplo aqui pra gente. Esse seria um exemplo que a gente poderia usar, por exemplo, para o que vem como padrão, né? A porta de escuta padrão, que vem como tipo de conexão seguro, porta 1514, TCP e etc. O que a gente vai utilizar para receber os logs é justamente isso. Então a gente vai abrir uma nova conexão, uma porta de conexão para escutar e receber os logs que a gente vai enviar através do syslog do pfSense pro Azul Server, né? Então eu já deixei isso meio que pré-configurado lá no nosso Azul. A gente seria mais ou menos isso aqui. Ó, descendo aqui, a gente tem o remote padrão, que é o tipo de conexão segura, na porta 1514, protocolo TCP, e ele também coloca aqui o tamanho, né, dos pacotes, etc, né, o size. E aqui eu adicionei aqui embaixo, você também pode adicionar aí, um comentário só pra gente saber do que é, né, que é uma nova tag remote. Aí a gente vai colocar o tipo de conexão syslog, né, que a gente vendo aqui, a gente voltar aqui, por exemplo, em connection, a gente sabe que por default ele vem como security, que seria uma conexão segura, e ele aceita o syslog também. Então é justamente isso que a gente vai fazer. A gente adiciona o syslog, a gente setou uma porta aqui, 514, no protocolo UDP, e utilizou uma outra tag também que ele disponibiliza ali, que seria a tag onde ele vai dizer de quais IPs ele vai aceitar essa conexão. Ou seja, quais IPs vão conseguir enviar os dados através do syslog, tá bom? E aí eu deixei aberto aqui para a rede interna do nosso firewall lá. Então todo mundo aqui, como é só um laboratório, né? Eu deixei aqui meio que para que toda a rede consiga enviar, para a gente não ter problema. Você poderia fechar e restringir isso um pouco mais, deixar só para que o endereço do firewall enviasse, etc. Mas no momento a gente vai permanecer assim. Depois de você adicionar isto aqui dentro do arquivo de configuração, você pode dar um save aí, né? E ele vai pedir para você reiniciar. Como aqui não teve alteração, né? Então ele não apareceu para reiniciar. Feito isso, o que a gente vai fazer? Você vai vir aqui em Management novamente, em Decoders. O que acontece? Minha intenção é falar e aprofundar isso em uma próxima aula. Mas só para que vocês entendam o que a gente está fazendo, dentro do Azul Server existe um fluxo, né? Onde todos os dados, seja por agent, seja por syslog, etc., todos eles passam pelo mesmo fluxo. Então, qual seria esse fluxo, né? Os dados chegam, independentemente da origem, eles chegam e passam por um processo de decodificação, onde os pacotes, né, com os dados, os eventos, eles são interpretados, decodificados, os campos que tem dentro do log são extraídos e etc. Então, o decoder tem todo esse papel de fazer ali a modelagem do dado, para que posteriormente ele passe pelo processo das regras. E aí, depois de manipulado, né, decodificado, ele é interpretado e comparado às regras, né, as bases de regras que a gente tem aqui dentro do Azul. Sejam elas a base de regra padrão que já vem, ou seja, regras customizadas, tá bom? Então seria mais ou menos isso. Numa próxima aula a gente vai abordar esse tema também, mas em geral é isso, tá? De uma forma bem resumida para que vocês entendam. E aí, o que acontece, né? Dito isso, a gente sabe que recebendo através desses logs, os logs do pfSense, ele vai passar pelo decodificador. Se a gente buscar aqui por pfSense, a gente vai ver que ele aparece aqui um arquivo, né, de decoder padrão, que ele já vem no Azul. Só que o que acontece? Esse decodificador e as regras padrões que também já tem aqui para o pfSense dentro do Azul, na base, elas são regras que foram criadas se baseando que você vai fazer a instalação tradicional, que é o quê? Que é justamente o que eu falei no início. É você ir lá, instalar um agent e etc. Quando a gente faz esse recebimento de logs, essa ingestão, através do syslog, o modelinho da mensagem acaba que muda um pouco.
Então a gente não vai utilizar esse decoder nem a regra. Então a gente vai ter que adicionar tanto decodificadores quanto regras customizadas. A gente poderia alterar isso daqui, mas eu vou manter isso aqui como padrão. E as regras também, e a gente vai adicionar tudo customizado, tá bom? Para fazer isso, depois vocês podem dar uma lida também nos decoders, tá? A gente vai ver isso, como eu falei em outras aulas, né? Mas aqui, se vocês quiserem se adiantando, aqui tem a parte de decoders, syntax, e aí você pode ter um overview aqui, ele fala todos os campos também, etc, dá alguns exemplos. Você pode ler por aqui também, a mesma coisa para as regras, tá bom? Então ele dá um overview legal aqui, fala dos campos, é bastante completo aqui, bem completinho, e aí você consegue entender certinho, tá bom? Mas só para não demorar tanto e agilizar aqui o processo, eu deixei disponível no meu GitHub. Eu peguei basicamente os decodificadores e regras padrões e dei uma leve alterada para que tudo funcionasse da maneira que deve funcionar, tá? Aqui eu adicionei o modelo de log que a gente está trabalhando aqui. Nessa versão do PFSense, nessa versão do Azul, os logs chegam dessa maneira, nesse modelinho. Então, esse decodificador ele foi criado pensando nesse modelo, tá? Se você estiver usando uma outra versão de PFSense, por exemplo, pode ser que o syslog envie de um outro formato. E aí pode ser que o decodificador não funcione corretamente. Então é sempre importante validar se os logs que você está recebendo no Azul estão chegando dessa maneira, tá bom? Então, para facilitar, você pode copiar isso aqui, que seria o decodificador que a gente vai utilizar. Pode vir aqui em Management, Decodificadores, e abrir aqui a parte de Custom, né? A parte de decodificadores Custom e adicionar um novo decoder. Aí a gente vai vir aqui em PFSense, Custom Decoder, XML, né? Que precisa ter o XML. E aí a gente cola isso aqui para adicionar ele à nossa base, tá bom? Então save. Ele pediu para reiniciar aqui, né? Porque é um novo decoder, mas eu vou adicionar a regra também, depois a gente reinicia, porque daí já valida tudo de uma vez só. A mesma coisa para as regras. Então a gente vem aqui em Rules, Custom Rules, parte de regras customizadas e Custom Rules. Apareceu. Aí aqui ele já tem a parte do PacketBit, do Sysmon, que a gente acabou utilizando em aulas passadas, então ele já tá aqui, tudo configurado bonitinho também. E a gente vai adicionar um novo. Também no meu GitHub eu disponibilizei, o link vai estar aí na descrição ou no primeiro comentário fixado. A gente copia isso aqui, vem aqui e adiciona uma nova regra. Eu vou utilizar aqui o padrão, mesmo padrão do decodificador, seria PFSense, Custom PFSense Custom Rules e adiciona com XML. E aí a mesma coisa, a gente cola aqui, tudo certinho. Dá um save e agora sim a gente vai reiniciar o serviço, tá bom? Aqui essas regras, como eu falei, são baseadas na regra padrão, né? Que já vem, só com algumas alterações, né? Então tem uma regra aqui que vai registrar pra gente eventos do firewall que são aceitando um tráfego. Um outro que vai registrar os drops, né, os bloqueios das regras que a gente vai criar no firewall. E uma também para registrar se um mesmo endereço de origem acabar gerando muitos bloqueios, né, muitos drops. E aí ele gera essa nova regra aqui que é um pouco diferente, com uma severidade um pouco maior também, tá bom? Então aqui eu vou reiniciar o serviço. Assim que retornar aqui, eu retorno com vocês também. Então aqui ele já reiniciou, tá bom? Então a gente vai... agora a gente vai entrar no nosso firewall. Isso aqui a gente já fez todas as alterações. Se a gente vir aqui em Agent, só para mostrar para vocês, tem até aqui, né, o Windows 10 e o Debian 10, tá? Ou melhor, o Debian 11, que são os que a gente configurou nas últimas aulas. Eles vieram para cá também, só que o Debian ele não tá ativo no momento, ele tá desligado. Então só o próprio Windows 10 que a gente tá mexendo aqui, que tá online no momento, beleza? Vindo aqui pro PFSense, agora o que a gente precisa fazer é configurar para que ele envie, né, os logs de forma remota, através do syslog, lá pro nosso servidor Azul.
tá? Então aqui tem os logs do Firewall já aparecendo, a interface WAN, etc. Só que no momento a gente vai capturar só o que for da interface LAN, beleza? Aqui seria a regra, a configuração, né, da parte de logs. Então tem um formatinho, a gente deixa no padrão mesmo. Aqui, se você quiser também registrar as regras de PAS, que seriam as regras que estão aceitando o tráfego, você poderia deixar isso selecionado, mas no momento eu vou registrar só e enviar, né, para o azul só o que for de bloqueio, tá bom? Só que eu também não vou marcar. A parte de web server log a gente pode deixar marcado, mas não vai ter muita interferência. Logs também você pode deixar desmarcado aqui também, tudo como padrão mesmo. Aí a charada tá aqui, ó. Você vai selecionar aqui para ele usar a interface LAN para enviar, porque, né, a gente tá na interface LAN, pelo servidor aqui também tá na interface LAN, então vai ser a interface que ele vai utilizar. Vai utilizar o PV4 e aí a gente seleciona aqui o IP do nosso Azure Server e a porta que a gente colocou como listen lá no servidor, né? A gente usou a tag remote para abrir essa porta lá para escutar esses logs. E aí a gente diz para ele quais tipos de log que a gente vai enviar. No meu caso aqui, eu vou deixar apenas eventos do próprio Firewall mesmo, que é as regras de Firewall que a gente vai utilizar. Poderia também enviar para outros locais, né, simultaneamente, mas a gente vai enviar só para o nosso azul mesmo. E aí você pode dar um save aqui. E aí, na teoria, já tá rolando. Só que eu coloquei aqui que ele vai logar só o que for regras, o que for de bloqueio, né? Tudo que for drop. Só que não tem regras de drop aqui no momento, né? Só tem... Ou melhor, tem na WAN aqui, mas a gente não tá monitorando ela agora. Então, o foco aqui é na LAN. Então, o que a gente vai fazer é criar uma regrinha de bloqueio aqui só para ver os logs chegando, ver se tá tudo funcionando corretamente, para validar a nossa ideia, tá bom? Aqui as regras que tem aqui são as regras padrões do PFSense mesmo, tá? Eu fiz a instalação mais simples possível do PFSense, então só tem adiante lookout aqui, tem as regras padrões da LAN mesmo para liberação de acesso a qualquer lugar, enfim. Então a gente vai adicionar uma regra, bloqueio. E aí, antes de criar a regra aqui, na verdade, o que a gente pode fazer? Só para criar um caso de uso aqui, para validar a ideia, tá? O Firewall, ele já tem a porta HTTPS aberta, que é para acessar o que a gente está utilizando aqui, que é a parte web do PFSense e fazer as configurações. A gente também tem a opção de habilitar o SSH. Então a gente pode habilitar o SSH aqui, deixando a porta 22 como padrão e dar um save. E aí a gente pode, por exemplo, criar uma regra de bloqueio para que o nosso Windows aqui não consiga chegar no PFSense. Então a gente pode, por exemplo, aqui voltar nas rules, LAN, e criar uma nova regra. Então, antes de criar, vamos só validar se está funcionando. A gente vem aqui no nosso mremote e tem o PFSense aqui. Aí em PFSense tem o IP, tem o login e a senha do admin aqui, e a gente tenta conectar. E aí ele já conectou aqui basicamente. Então tá tudo configurado direitinho, tudo aparecendo. Agora a gente sai. Pode sair aqui, minimizar. E agora a gente cria a regra. Então a gente pode criar uma regra de bloqueio na interface LAN mesmo. Protocolo TCP. Aqui em source a gente deixa a origem do nosso client. Então a gente pode pegar o endereço dele por aqui, que é o endereço 16010. A gente cola ele aqui. E para o destino a gente poderia colocar o self aqui, né, que é esse firewall. Poderia colocar LAN address também, mas vamos deixar aqui single host. E aí a gente adiciona ele aqui também. No caso ele é o final 1, porque ele é o gateway da rede, né? Então ele acaba sendo o final 1. E aí, como a porta, a gente pode deixar SSH, que é o serviço que a gente quer bloquear. Aí a gente pode adicionar um nome aqui,
drop SSH Windows 10. Já tá até aqui, que eu já feito um testezinho antes. E aí, o que acontece? Lá na parte de logs, a gente já deixou configurado para que todas as regras de bloqueio enviassem log. Só que, vamos supor que você não queira que todas as regras que você tem de bloqueio enviem para o azul. Você quer fazer separadamente, só em algumas regras, etc. Então, isso você pode fazer por aqui, né? Então, falar que você quer que os pacotes dessa regra sejam... enviem um log, né? Então, eu vou selecionar aqui também, mas o que tá lá já serviria, tá bom? E dá um save. E ele vai pedir para aplicar. A gente aplica. Só que aí, tem outra questão ainda, né? Ele tem uma regra de anti-bloqueio padrão aqui para a rede LAN. Ou melhor, de qualquer origem para a interface do Firewall. Só que, como ela tá acima da rede, ou melhor, acima da regra que a gente criou, vai acabar dando problema isso. Então, eu vou vir aqui em configurações e a gente vem aqui em, deixa eu ver, anti-lookout. Então, a gente desabilita a regra de anti-bloqueio aqui, padrão do PFSense. Dessa forma, a regra de bloqueio ela vai ficar na parte de cima, né? De todas as outras regras, certo? A gente vê aqui que ainda não tem nenhum hit, né? Não tem um pacote, nem nada. Bloqueando um SSH desse client Windows pro próprio Firewall, tá? Então, se a gente voltar aqui, agora testando novamente, a gente clica aqui. Vamos ver se ele vai conectar. Tá, beleza. Então, provavelmente ele vai dar um timeout aqui, né? Porque tá demorando demais já. Se a gente der uma atualizada aqui, deixa eu ver. Aqui. Ó, a gente vê que já tem até alguns bytes que passaram aqui. 4 pacotes passaram por aqui, certo? Olha lá, ele deu erro de timeout agora. Beleza, esperado. E aí, agora, na teoria, a gente já tem que entrar aqui no azul e conseguir visualizar isso, né? Então, vamos vir aqui no Home, Eventos de Segurança. A gente pode vir aqui em... Acho que aqui mesmo já vai mostrar. Já tem até uns eventos de drop aqui. Então, se a gente abrir aqui um deles e dar uma olhada, vamos dar uma investigada aqui. Foi uma regra de bloco, né? Como a gente mencionou. Do Source P 172.16.0.10, que realmente é o nosso Windows aqui, para o Firewall, que é o 16.0.1, na porta 22. Então, assim, a gente vê que a gente já está recebendo os logs aqui corretamente, né? E aí, tem uma outra coisa que vocês podem utilizar também para fazer a análise, alguma outra coisa assim, que é esse Data ID. Esse ID, ele é o ID da regra que tá gerando o bloqueio. Para confirmar isso, a gente pode, por exemplo, pegar o início aqui, 1687. 1687, começo, final 633. Se a gente voltar lá no Firewall e a gente vir aqui em editar, aqui ele tem a parte de ID, o tracking ID dele, que é justamente, né, o 1687, final 633. Então é essa regra mesmo que está sendo gerada e gerando os eventos lá também, tá bom? E aí ele mostra que é o decodificador que a gente criou, PFSense Custom, o nome do decodificador, né? E a partir disso daqui, a gente já poderia trabalhar algumas detecções, por exemplo. A gente poderia criar talvez algo que detectasse um scan na rede, uma tentativa ali de conexão em várias portas diferentes em um curto espaço de tempo. Poderia detectar um possível brute force em determinada porta, muitas conexões do mesmo endereço de origem em determinado local e etc, né? As possibilidades são imensas, né? Existem várias possibilidades que a gente pode implementar aqui, né? Então, eu acho que com isso a gente validou a nossa ideia, né? Então, a gente, só relembrando, a gente validou o azul, né? Abriu a porta de conexão através aqui das configurações. A gente abriu uma nova porta de conexão para receber os logs através do syslog. A gente fez a configuração dos decoders, dos decodificadores customizados, para através do PFSense
conseguir interpretar os dados e também a adição do arquivo de regras do PFSense, né? Que é o que a gente está visualizando lá. Então, a regra aqui de drop, por exemplo, 100.902, que é o número da regra, a gente pode vir aqui, por exemplo, no Home, Security Events, e vir aqui, deixa eu ver que ele já desceu um pouquinho aqui, mas, por exemplo, acho que essa aqui, talvez é a que a gente viu. Então, a gente pode ver aqui, ó, o número da regra, 100.902. Então, tudo funcionando certinho. Beleza, pessoal? Então, era mais ou menos isso, né? Eu espero que, de alguma forma, vocês tenham aprendido algo novo, que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, vocês podem me contatar através dos dados que eu deixei no canal ou também aqui através dos comentários, tá bom? Fico à disposição de vocês. Até mais e falou!